Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 30 de maio, que é o dia 150 dos 365. Lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23 até capítulo 16, versículo 23. Por onde passavam o rei e os que o seguiam, todo o povo chorava em alta voz. Atravessaram o vale de Cedron e foram em direção ao deserto. Zadok e todos os levitas também os acompanharam, carregando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca no chão e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todos tivessem saído da cidade. Então Davi ordenou a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta, para ver novamente a arca no santuário. Mas se ele não se agradar mais de mim, que faça comigo o que lhe parecer melhor. O rei também disse ao sacerdote Zadok: preste atenção, você deve voltar à cidade com seu filho Aimás e com Jonatas, filho de Abiatar. Farei uma parada em um dos pontos de travessia do Jordão e ficarei ali esperando notícias suas. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e ali permaneceram. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam ao monte. Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou: ó Senhor, faz que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde o povo costumava adorar a Deus, Husai, o arquita, o esperava ali. Husai havia rasgado suas roupas e colocado terra sobre a cabeça. Mas Davi lhe disse: se você vier comigo, será apenas um peso. Volte à cidade e diga a Absalão: agora serei seu conselheiro, ó rei, como no passado fui conselheiro de seu pai. Assim, você poderá desfrutar os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes de Zadok e Abiatar estarão lá, informe-os dos planos feitos no palácio, e eles enviarão seus filhos Aimás e Jonatas para me contar o que se passa. Assim o Isai, amigo de Davi, voltou para Jerusalém e ali chegou na mesma hora em que Absalão entrava na cidade. Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Ziba, servo de Mefibosete, estava à sua espera. Tinha 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Para que tudo isso? Perguntou o rei. Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, e o pão e as frutas de verão são para os servos comerem. O vinho é para os que ficarem exaustos no deserto. E onde está Mefibosete, neto de seu senhor Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ficou em Jerusalém, pois disse: hoje o povo de Israel me devolverá o reino de meu avô Saul. Então o rei disse a Ziba: nesse caso dou a você tudo o que pertence a Mefibosete. Humildemente me prostro, respondeu Ziba, que o Senhor, o rei, sempre se agrade de mim. Quando o rei Davi chegou ao Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Saia daqui, assassino, bandido, gritava para Davi. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado do clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando de seu próprio remédio, pois é assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: por que este cão morto amaldiçoou meu senhor, o rei? Dê a ordem e eu cortarei a cabeça dele. O rei, porém, disse: quem pediu a opinião de você, filhos de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixem-no em paz. Que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim, Davi e seus homens prosseguiram em seu caminho. Simei o seguia pela encosta de um monte próximo, amaldiçoando Davi e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todos o que acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão e por isso descansaram ali.
Nesse meio tempo, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados por Aitofel. Quando Husai, o arquita, amigo de Davi, chegou à cidade, foi logo ao encontro de Absalão. "Viva o rei!" exclamou. "Viva o rei!" "É assim que você mostra lealdade a seu amigo Davi?" perguntou-lhe Absalão. "Por que não está com ele?" Husai respondeu: "Estou aqui porque pertenço àquele que é escolhido pelo Senhor e por todos os homens de Israel. Além do mais, é natural que eu sirva o filho de Davi. Assim como fui conselheiro de seu pai, agora serei seu conselheiro." Então Absalão se voltou para Aitofel e perguntou: "O que devo fazer agora?" Aitofel respondeu: "Tenha relações com as concubinas que seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso encorajará os que estão ao seu lado." Então armaram uma tenda no terraço do palácio e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Absalão seguia os conselhos de Aitofel, como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias como se fosse um conselho dado pelo próprio Deus. Agora em João, capítulo 18, versículo 25, até o capítulo 19, versículo 22. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: "Eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus?" Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: "Qual é a acusação contra este homem?" Eles responderam: "Não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso." "Então, levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês", disse Pilatos. "Só os romanos têm direito de executar alguém", responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. "Você é o rei dos judeus?" perguntou ele. Jesus respondeu: "Essa pergunta é sua ou os outros lhe falaram a meu respeito?" "Acaso sou judeu?" disse Pilatos. "Seu próprio povo, os principais sacerdotes, trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez?" Jesus respondeu: "Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo." Pilatos disse: "Então você é o rei." "Você diz que sou rei", respondeu Jesus. "De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz." Pilatos perguntou: Que é a verdade?" Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: "Ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus?" Eles, porém, gritaram: "Não, esse homem não. Queremos Barrabás." Esse Barrabás era um criminoso. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele, dizendo: "Salve, rei dos judeus!" e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: "Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas fique bem claro, eu o considero inocente." Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. "Vejam, aqui está o homem", disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: "Crucifique-o, crucifique-o!" "Levem-no vocês e crucifiquem-no", disse Pilatos. "Eu considero inocente." Os líderes judeus responderam: "Pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus." Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: "De onde você vem?" Jesus, porém, não respondeu. "Por que você se nega a falar comigo?" perguntou Pilatos. "Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo?" Jesus disse: "Você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada
de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa. E Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritavam. Fora com ele, crucifique-o. O que? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota. Ali, eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Agora em Salmos, capítulo 119, versículos 113 a 128. Samek. Odeio pessoas inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és meu refúgio, meu escudo, tua palavra é minha esperança. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, pois obedecerei aos mandamentos de meu Deus. Sustenta-me como prometeste, Senhor, para que eu viva. Não permitas que minha esperança seja frustrada. Sustenta-me e serei salvo. Então, meditarei continuamente em teus decretos. Rejeitaste, porém, todos que se afastam de teus decretos, os que só enganam a si mesmo. Removes os ímpios da terra como coisa desprezível. Por isso amo teus preceitos, estremeço de medo de ti. Tenho temor reverente por teus estatutos. Aim. Não me entregues a meus inimigos, pois tenho feito o que é justo e certo. Garantas o bem deste teu servo. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Meus olhos se esforçam para ver teu livramento, o cumprimento de tua promessa de justiça. Sou teu servo, trata-me conforme o teu amor. Ensina-me os teus decretos. Dá discernimento a este teu servo. Então entenderei teus preceitos. Senhor, é tempo de agires, pois violaram a tua lei. Por isso amo teus mandamentos mais que o ouro puro. Cada um de teus mandamentos é reto. Por isso odeio todo caminho falso. Agora em Provérbios, capítulo 16, versículo de 10 a 11. As decisões do rei têm grande autoridade e ele nunca deve julgar de modo injusto. O Senhor exige balanças e pesos exatos. Ele determina os padrões da imparcialidade. Até amanhã, no dia 31 de maio.